A paz do Senhor, meus amados irmãos. Sou o pastor Valcir, da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Iva. Se você é novo por aqui, curta os nossos vídeos, compartilhe, e assim o YouTube vai poder enviar para várias pessoas. Hoje nós estaremos estudando a lição A Sutileza da Normalização do Divórcio. O Brasil somente o ano de 2021, nós tivemos mais de 80 mil divórcios. Se nós olharmos para o mundo, para os 7 bilhões de pessoas, nós teríamos aí milhões de divórcios. E a pergunta que fica é, por que as pessoas estão divorciando tanto? Será que elas não amam umas às outras mais? Ou o divórcio se tornou normal? Estas e outras perguntas responderemos nesta lição. A paz do Senhor, meus amados. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos hoje aqui para estudarmos a lição de número 4. Como diz o pastor Caramuru, esta lição ela será estudada no dia 24 de julho de 2022, na Igreja do Senhor, quando a Igreja do Senhor se reunir no dia do Senhor, na casa do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. E o título é A Sutileza da Normalização do Divórcio. Por que sutileza? Porque ele mostra esse ataque, essa forma tão sutil que o inimigo tem usado ultimamente para atacar. O nosso textuário vai dizer assim: assim não são mais dois, mas um só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Mateus 19, versículo 6. Isso foi o próprio Jesus falando a respeito do casamento. Se foi Deus que ajuntou, se foi Deus que colocou, por que o homem vai querer separar? Verdade prática. O padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Por que hétero? Hétero pressupõe um homem com uma mulher, que foi o que Deus criou no princípio. Monogâmico, que é apenas cada homem ter a sua mulher, cada mulher ter apenas um homem. E indissolúvel, que aquilo que Deus fez não pode se dissolver. Eu agradeço a Deus por estar casado há 28 anos com a mesma mulher. E eu agradeço a Deus por isso. Nossa lição de hoje, ela está com a seguinte introdução. Quando a gente fala em divórcio, nós estamos falando de algo que dissolve o casamento, algo que termina o casamento. Então, quando a gente pensa em divórcio, nós estamos pensando na dissolução do casamento. Um minutinho. Estamos pensando na dissolução do casamento. Isso é um pouco ruim, porque quando a gente faz essa análise, nós tínhamos que pensar que isto é indissolúvel, mas infelizmente a gente está vendo isso está acontecendo todos os dias. O comentarista vai dizer para nós da seguinte forma: o divórcio é a dissolução absoluta da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação de seus efeitos civis. Então, uma pessoa que está casada, ela deixa de estar casada a partir do divórcio. Então, a lição ela fará essa análise hoje, dentro de um contexto, de uma cultura bíblica e contemporânea que a gente tem que analisar. E, lamentavelmente, o divórcio ele tem sido muito usado nestes últimos dias. Nosso primeiro tópico vai dizer assim: o divórcio no contexto bíblico. Quando a gente olha dentro do contexto bíblico, nós voltamos lá para Adão e Eva, quando Deus criou Adão, criou Eva,
um homem para uma mulher para um homem, e foi isso que Deus estabeleceu. Por quê? Porque na antiga aliança, o plano de Deus para a raça humana é que o casamento fosse monogâmico e vitalício. Isso, se nós formos analisar, está lá em Gênesis, capítulo 27 e 28, diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, esse é o nosso texto claro, deixando para nós. E o profeta Malaquias afirmou que Deus odeia o divórcio. Estará em Malaquias, ele diz assim, ó, porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai com vosso espírito e não sejais desleais. Então, nós temos aqui claramente para nós, mostrando aqui os profetas nesse sentido, tá? O divórcio aparece lá no Antigo Testamento? Sim. Se nós olharmos lá em Deuteronômio, capítulo 24, nós vamos encontrar: quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, ele lhe fará escrito de repúdio, lhe dará na sua mão e despedirá da sua casa. Então, lógico, nós temos aqui, mas isso foi por causa da dureza do coração dos homens que Deus deixou estabelecidas essas coisas. Há muita análise sobre essa questão da coisa feia, né? Uns vão dizer que era apenas coisas pequenas, outros vão dizer que a expressão coisa feia aqui, lá no original, tem muito a ver com a questão do comportamento, da atitude da mulher, no caso da mulher não ter tido para com o homem uma atitude correta. Então, isso é o que o nosso primeiro tópico está dizendo. Nosso segundo tópico vai falar o divórcio no contexto do Novo Testamento. E aí nós vamos ver, né, Mateus, no capítulo 19, né, Jesus mostra que o plano original lá de Deus era que o casamento dure para a vida toda. Por isso que se fala que ele deveria ser vitalício. E quando a gente vê Mateus 19, 4 a 6, é dizer assim: ele, porém, respondendo, disse: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne. Assim não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, nós temos aí Mateus também falando claramente sobre isto, tá? Então, no Novo Testamento é rejeitado totalmente a questão do divórcio, tá? E de acordo com Jesus, o único motivo para o divórcio seria realmente a questão de relações sexuais ilícitas. Seria quando o homem ou a mulher tivesse adulterado. Isso é o que nós vamos encontrar. E no texto de Mateus, nós vamos encontrar, né, no texto de Mateus, seu sentido é que alguém cometeu um adultério, né? Então, dá a entender que quando ocorre o adultério, há aí um pequeno motivo, né? Há um motivo para que haja a dissolução do casamento. Fora essa questão, não seria o correto. E quando a gente faz uma análise um pouco mais profunda, né, sobre essa questão, se a mulher ou o homem, a parte ofendida, perdoar, pode-se realmente reatar novamente o casamento, tá? Então, no contexto da carta de Paulo, né, o casamento também é para a vida toda. Contudo, o apóstolo trata de outras situações não contempladas no Evangelho. Escrevendo aos Coríntios, Paulo se refere ao casamento entre cristão e era convertido ao Evangelho e outro não. No caso de crentes, Paulo diz que se o casal vem a separar, que não se case ou que se reconcilie. Então, Paulo deixa claro e fica uma situação até complicada, né?
porque se você separa, você não pode casar novamente. Então, Paulo vai deixar isso para nós, mas ele também vai dizer que se o marido for descrente e a mulher crente, então que ele não fique, que ela possa ficar livre. E quando você faz uma análise um pouco mais aprofundada, esse livre tem a ver muito com a questão, esse livre tem a ver com a questão de poder casar novamente. Lógico, alguns dizem que Paulo era viúvo e ele valoriza muito essa postura que ele está vivendo naquele momento. O nosso segundo tópico vai dizer a sutileza da normalização do divórcio. Quando a gente analisa a legislação brasileira até de 1940 até 2005, nós tínhamos o divórcio como crime, né? Prisão de 15 dias a 6 meses. Mas de 2005 para cá, nós tivemos aí um relaxamento e ela saiu da vara criminal, passou para a vara civil, hoje não é mais crime, né? Então mudou totalmente. E hoje está normal, né? Falar de divórcio hoje é algo normal. Então, dentro do Brasil também está, e fora do Brasil, nos outros países, há países que ainda estão guardando essa rigidez, mas uma maioria dos países estão totalmente liberados. E nós temos o segundo tópico aqui, dizendo o divórcio no seu aspecto moral. Além do aspecto legal do divórcio, como cristão, necessitamos saber do seu aspecto, né, moral. Para um descrente, qualquer razão, motivo, justifica a prática do divórcio. Agora, para o cristão, glória a Jesus, para o cristão, já na questão do aspecto moral, já muda completamente. Então, tem essa questão também. O aspecto é legal? Sim. Mas é moral? Então, para o cristão, passa a ser que ele não é moral. Então, por mais que o Estado, por mais que as leis garantam, mas quando você vai para a questão da moralidade, você percebe que isso não é legal. Para um cristão, casa hoje, separa amanhã, casa depois de amanhã, separa depois. Isso vai ficando uma marca. E realmente isso não é moral. Okay? E se levarmos em consideração a questão de pastores, complica mais a situação ainda. Pastor está com a sua esposa, já velha, amanhã casa com a mais nova, e aí começa toda uma situação complicadíssima. Então, tem essa questão da moral e não moral. Nosso terceiro tópico vai dizer assim, o divórcio e a prática pastoral, né? Então, a pessoa divorciada é uma pessoa e, como tal, deve ser vista. Então, independente da pessoa ser divorciada ou não, no quesito pastoral, tem que ser cuidado da mesma forma. Então, quem passou por um processo de divórcio tem que realmente receber todos os cuidados pastoral, né? Não pode ser abandonada, não pode ser discriminada, não. Tem que realmente haver um cuidado. Então, é muito importante porque muitas vezes o divórcio deixa sequelas, né? Deixa a pessoa com problemas de depressão, dependendo da situação, a mulher fica totalmente desamparada, ou filhos ficam com problemas, então a igreja precisa realmente estar amparando, tá? Então diz aqui o nosso comentarista da seguinte forma, quem passou por um processo de divórcio sabe o quão traumático isso é. Sentimentos de rejeição, medo e abandono, muitas vezes, continuam presentes na vida de quem passou por uma separação. Isso fica mais complexo quando há filhos gerados no relacionamento. A alienação parental é uma tentação, mas nunca a forma mais adequada a ser buscada. Então, divorciados devem obter aconselhamento pastoral, devem ter todo o cuidado. Segundo tópico nós diz, o divorciado como cristão, né? Então, quando ele é membro de uma igreja, então há um desafio, né? Dentro da própria igreja também. Mas os pastores são desafiados todos os dias, né?
a tratar de assuntos semelhantes, porque isso não está acontecendo só fora do mundo, está acontecendo também dentro da própria igreja. E dentro da própria igreja, nós estamos vendo isso acontecendo. E nós chegamos, então, à conclusão, né? E na nossa conclusão, nós chegamos ao seguinte: vimos nessa lição o divórcio sob a perspectiva de diferentes culturas, em diferente contexto. Observamos que há na atualidade uma tendência entre os cristãos de enxergar o divórcio com normalidade. Essa é uma postura perigosa, arriscada e até mesmo pecaminosa. Isso porque a Escritura contém princípios e preceitos que moldam os relacionamentos humanos. O casamento é uma instituição divina que reflete o ideal de Deus. Portanto, devido à nossa condição de pecadores, o divórcio deve ser visto como uma anormalidade desse ideal divino. Então, quem está num casamento há muitos anos sabe o quanto isso é benéfico para a vida espiritual do cristão quando ele está dentro dessa normalidade, né? Então, isso é importante. E eu quero agradecer, Deus abençoe a todos. Muito obrigado por estar conosco. Fiquem na paz do Senhor.